Oi pessoal, eu sou a Lê do blog Mãe Tô Escrevendo e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Isis Americana, a biografia da Sylvia Plath. Esse livro é um livro muito difícil para mim, eu guardo comigo, muitas lembranças dessa leitura. Foi um livro que eu li durante um ano, eu levei um ano literalmente para terminar essa história, porque ele carregou para mim uma emoção muito grande em que não me deixou lê-lo num tempo mais curto. Mas vocês vão entender um pouquinho no decorrer do que eu vou falar aqui com vocês. Ele vai contar a vida de uma menina em que ela tinha, acho que o maior sonho dela era se casar e ter uma família. Ponto. O segundo ponto forte dessa história é a relação da Sylvia com a mãe, que é uma relação em amor e ódio. A mãe sente uma inveja muito grande da filha e isso é transmitido em muitas partes desse livro e chegam doer de verdade. A outra relação que vai falar nesse livro é a relação da Sylvia com o pai, que era uma pessoa que para ela assim era Otto no céu e Deus na terra, porque o pai era uma pessoa em que ela admirava e que ela gostava muito e que vai ao longo da história fazer parte de um bom contingente de momentos, da vida dela. O poder da beleza dela e o quanto ela é bonita. Ela tem isso de ser bonita, de ser inteligente, só que ela se menospreza muito no aspecto de que falta alguma coisa. Ela era perfeita, mas para ela sempre faltou alguma coisa. Ela sabia que ela era perfeita, mas nesse sentido ela sempre achou que poderia ser mais do que perfeita. E foi um dos poréns, para chegar numa depressão, nas várias depressões, nas tentativas de suicídio e no então suicídio da Sylvia. Uma outra coisa que vai falar muito nesse livro é a relação dela com o Hughes, que é o Ted, marido dela, que é uma relação bem esquisita, porque ele abusa dela em vários sentidos, ele abusa da inteligência dela, ele abusa do fato dela ser uma mulher que tem muitos contatos, ele abusa dela como esposa em vários sentidos, ele abusa dela como mulher, ele abusa dela mentalmente. Então, assim, era uma sucessão de abusos sem limites. Ele era um homem, assim, que, ao meu ver, completamente sem escrúpulos. Um homem aproveitador. Ele se aproveitou da Sylvia em vários aspectos e se aproveitou até depois da morte dela, depois que a Sylvia morre e ele fica com todos os direitos sobre os diários dela e ele corta as partes, que ele não quer que sejam publicadas porque falam mal dele. De acordo com o autor da biografia, ela sempre foi muito para ele e ele sempre foi pouco para ela, mas ela se diminuía literalmente para que ele estivesse lá no topo e ela sempre estava ali com ele, e o que ele faz com ela é realmente muito triste, porque eu sinceramente culpei a morte dela. Pra mim foi totalmente culpa dele por ter feito tanto mal a ela, Aqui nesse livro também vai falar do momento que ela começa a escrever o Sobre a Redoma, os livros de poesia, que ela escreve muita poesia, como que ela entra pro mercado editorial, em que momento que ela começa a escrever poesia, depois que ela ganha alguns concursos.
Aqui ele vai falar sobre as trocas de cartas. A Silvia, desde muito nova, ela sempre gostou muito de trocar cartas e essa forma de trocar cartas para ela era. Como é que se diz? Como é que eu vou explicar? Era uma forma dela se sentir acolhida, dela se sentir bem, dela não se sentir sozinha, desamparada. Ela sempre teve muito isso de eu vou casar porque eu não quero ficar sozinha. E, e ela precisava realmente de uma pessoa, ela tinha uma mente muito ativa e muito perturbadora, digamos assim. Ah, uma outra coisa interessante que tá até aqui no meu post-it. O primeiro tema da Silvia como, como monografia de término de curso da faculdade foi o James Joyce. Então ela estudava muito ele, e aqui vai falar também sobre outros autores em que ela lia e estudava. Aqui tem uma coisa que tá aqui, mas enfim, é uma coisa que me corta o coração, me dá vontade de chorar e enfim, né? Leiam um livro para vocês entenderem que o negócio aqui é tenso. Então, o que aconteceu? Ah, aqui depois fala assim, que ela mudou o James Joyce, né, no tema da monografia, para o Dostoiévski, analisando o texto O Duplo. Então, ela, sim, gente, ela era uma pessoa excepcional. A Silvia, não sei se o biógrafo aqui colocou as coisas de uma forma mais leve ou romantizada, não sei. Não li outra biografia da Sylvia Plath além dessa. Mas eu senti uma empatia, uma simpatia muito grande pela Silvia. E se eu pudesse, eu iria lá sair correndo, abraçar ela e falar, peraí que eu cuido de você. Porque era uma mulher que tinha... Eu acho que a vida dela girou em torno da inveja. A mãe tinha inveja dela, o marido tinha inveja dela, a cunhada, que era uma mulher esquisita também, ela era rodeada por gente estranha. Porque a cunhada dela tem uma relação assim, meio de incesto com o irmão. É uma coisa muito estranha aquela relação da irmã do Hugh com ele. Hugh Reese, né? Com ele. Que relação esquisita, gente. Uma irmã que é praticamente assim, apaixonada pelo irmão, num sentido de querer o cara pra ela. Aquilo dali foi. Me desceu assim mal. Aquilo foi muito esquisito. Ah, eu coloquei aqui uma bem interessante, olha. Silvia tinha sede de ser amada, e após ter tentado se suicidar, tornou-se uma mulher em busca de abrigo. Precisava criar um vínculo familiar e suas opções eram Samson ou Hughes. Então, ela depois que ela tentou cometer o primeiro suicídio, ela tinha uma vontade não, uma tendência e uma... Ai, me fugiu a palavra agora. Uma necessidade enorme de ser amada, de ser cuidada, de ter alguém do lado dela, de criar uma família, de ter a mãe que enchia o saco dela, parar de encher o saco dela. E ela tinha duas opções, que eram dois homens que, sinceramente, que opções porcaria. Era um ruim e um pior ainda. Então, ficou entre o ruim e o pior e ela escolheu o Ted, né? Escolheu, ou ele escolheu ela, enfim. Ah, eu tenho uma parte aqui que é interessante. Ó. Para a Sylvia, Ted era muito mais que um marido. Ela via nele um deus e nutria pelo mesmo uma radiante admiração. Hughes sabia que a luz de sua esposa o fazia o marido, o escritor, o professor. Mas ele sabia que a Sylvia não se sentia plena. Cozinhava para disfarçar a falta da escrita. Para ela, a falta de Ted a faria sucumbir. E de certa forma a fez, né? A falta dele a fez entrar em colapso nervoso e tirar a própria vida. Então, assim, gente, esse livro é muito pesado. Eu não consegui ler direto.
Eu tive uma relação muito grande com esse livro. É um livro que me chocou, é um livro que me fez ficar pensativa. Eu penso nesse livro até hoje, eu penso em tudo que eu escrevi aqui dentro desse livro. E não foi pouco, como eu mostrei pra vocês, ele tem muitas coisas escritas, muitas coisas que eu... Enfim, né? É um livro muito forte. E eu escrevi até uma coisa que eu já tinha tirado uma foto pra postar no Instagram, mas eu acabei apagando a foto quando eu mudei no Instagram. E a agonia de Sylvia Plath significaria muito mais para os leitores do que a baboseira sobre casamentos felizes. E eu termino esse bate-papo com isso. Realmente, a agonia dela, a vontade dela de ter alguém por perto era muito maior do que a vontade dela de ter casamentos felizes. Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Leiam Isis Americana. É um livro forte, é um livro bonito. E aqui você vai entender mais ou menos o que acontece em A Redoma de Vidro. Talvez você mude seu pensamento caso você tenha lido o livro. Caso você não tenha lido, você vai entender quem é, né? Quem são os personagens do A Redoma de Vidro. E talvez, será que aquele era um livro de despedida? Um livro sobre o que ela queria fazer da vida dela? Fica aí a dica. Leiam. Leiam Sylvia Plath, leiam a biografia da Sylvia Plath, leiam tudo dessa mulher porque ela era sensacional. E é até hoje. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu fiquei um pouco emocionada, que o livro é muito importante.